Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do seu Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. No quadro direto de Brasília, você conhece o caso de uma cozinheira que sofreu um acidente enquanto trabalhava e acabou perdendo o dedo. Ela teve o pedido de indenização negado pela Justiça do Trabalho. Veja os motivos agora na matéria. Em todo restaurante, a equipe deve receber, além dos equipamentos individuais de proteção, um treinamento específico para operar algumas máquinas. Eles têm o risco de choque, eles têm o risco de corte e durante esse manuseio, muito cuidado em relação na hora da limpeza, de estar desligando o equipamento da tomada e todas as instruções que a gente dá nos treinamentos. Sempre que tiver dúvida, ter alguém supervisionando para estar orientando e tirando essas dúvidas. Uma cozinheira sofreu um acidente de trabalho em Minas Gerais. Ela perdeu um dedo ao ter a mão sugada por um descascador de batatas. Na justiça, tentou provar que a culpa era do empregador. A empregada trabalhava para uma empresa prestadora de serviços de um restaurante e ficou sem o dedo médio da mão direita ao abastecer a máquina com um saco e não com um vasilhame específico para a tarefa. A cozinheira pediu indenização por danos materiais pela perda da capacidade de trabalho e gastos médicos e também R$70 mil por danos morais e estéticos. Já na primeira instância, ficou comprovado que a empregada foi negligente e imprudente ao operar de maneira errada o equipamento. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais também teve o mesmo entendimento de que a culpa no acidente é exclusiva da trabalhadora. Cada equipamento tem um cuidado específico e alguém supervisionando para estar tirando dúvida e estar verificando se o funcionário está realmente cumprindo as normas que foram as orientações que ele recebeu. No Tribunal Superior do Trabalho, a cozinheira queria o reexame dos fatos e provas produzidos, mas a quarta turma rejeitou o pedido por unanimidade. Os ministros entendem que esse tipo de procedimento é proibido em recursos de natureza extraordinária. E logo após o intervalo, a gente recebe o presidente do TRT de Mato Grosso, Edson Bueno. O desembargador está prestes a completar 6 meses à frente do tribunal. Na entrevista, ele faz um balanço do início de sua gestão e comenta sobre os projetos que estão sendo implantados. Não saia daí, que a gente volta já! Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o programa Trabalho em Revista e com um entrevistado especial que está prestes a completar 6 meses à frente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Várias ações já foram realizadas, entre elas o TRT em Movimento, desenvolvido para percorrer todas as unidades do estado. E para falar sobre esse assunto, ao meu lado, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargador Edson Bueno. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Doutor Edson, como que o senhor faria o balanço desses 6 meses de gestão? Bom, primeiro nós estamos cumprindo rigorosamente o que lá atrás nós chamamos de planejamento estratégico, definimos para o ano de 2014 a 2020. Então, entre o ano 2014 e 2020, foram estabelecidos 19 projetos, que posteriormente fizemos uma revisão e fundimos 2 deles em um. Então, são 18 projetos. Dos 18 projetos, nós elegemos para essa gestão 8. São 8 projetos bem ambiciosos. E qual o primeiro deles? O primeiro passo foi chamado TRT em Movimento. O que é esse TRT em Movimento? TRT em Movimento foi o deslocamento de uma unidade da administração até cada uma das varas que nós temos do interior da capital. Era originalmente pensando só nas unidades, nas varas, e resolvemos, então, ampliar para as unidades administrativas. E qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que nós fizemos, primeiro, uma gestão compartilhada. Naquelas localidades que não pôde estar presente como presidente, compareceu a vice-presidente
com a equipe e desempenhando exatamente o mesmo papel. O papel é o que é o TRT Movimento? Conhecer as pessoas, saber das suas qualificações, das suas dificuldades no local, os impactos que tem do processo judicial eletrônico, conhecer então a instalação predial, o imobiliário, climatização, luminosidade de cada unidade e fizemos um relatório. Ou seja, fomos diagnosticar de como os nossos colegas de trabalho vivem, cada um dentro da sua unidade, o que eles fazem, as suas expertises e etc. Então foi um momento extremamente rico, que posso dizer que hoje eu conheço todos os servidores do tribunal e todas as unidades. Isso entraria naquele lema fazer mais com menos? Este é o lema da administração. Vamos fazer mais com menos, evitar o retrabalho. Isso então, nos trouxe um diagnóstico que nos exige agora um segundo projeto, que é uma outra demanda chamada TRT em Ação. Esse diagnóstico que foi feito, teria algum caso desses lugares visitados, né, que chamou a atenção do TRT aqui para destacar? Não, nós temos diversas situações, excelentes práticas, primeiro, e algumas carências. O que é que nós tivemos hoje que eu imagino que seja mais positivo? Que constatamos que nós ainda temos uma dificuldade de comunicação de uma forma clara, limpa, das nossas propostas com os nossos colegas de trabalho que estão principalmente os mais distantes. E segundo, foi a surpresa em que a simpatia no recebimento, a forma agradável que nos receberam e a esperança, isso deu, nos deu assim, um fôlego e uma vontade cada vez mais de servir aos nossos colaboradores e também aos advogados. Recebemos várias e várias manifestações, sendo elas algumas positivas e outras com queixas naturais, principalmente, eu não estou muito adaptado no local, porque é distante, estou longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de namorado ou de namorada. São circunstâncias da vida e nós estamos, então, de modo que o mais importante é que temos hoje um retrato fiel da realidade do nosso tribunal. Ou seja, sabe agora como que deve ser trabalhado, que aí entra o TRT em ação. Em ação. Então, o TRT em ação vai ser um desdobramento, uma etapa seguinte ao TRT em movimento, já que conhecemos, e não podemos negar isto, já que sabemos quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos, então nós vamos agora trabalhar exatamente na correção daquelas dificuldades, no aprimoramento e compartilhamento com outras unidades daqueles pontos positivos que nós tivemos em diversas outras unidades. E isso agora está surgindo de ontem surgiu uma outra ideia, que vai ser um terceiro passo, que é uma forma de nós nos encontrarmos como família do TRT em polos regionalizados. Ou seja, nós vamos pegar um Vale do Araguaia, por exemplo, vamos ouvir qual o local que os colegas querem. Um dia nós vamos parar então nossas atividades, sentarmos magistrados, servidores, familiares, e vamos passar uma sexta-feira e um sábado juntos para trocarmos ideias, ver as dificuldades e estabelecer métodos de superar esses desafios que são grandes, que virão pela frente. Esses projetos já agora para o segundo semestre? Esse no segundo semestre. O Em Ação ainda vai começar agora em junho, que talvez não consigamos por conta dos jogos da Copa, isso acaba impactando bastante. Mas é o desejo de começar ainda em junho. Como que tem sido o trabalho do TRT em relação à Copa do Mundo? Em relação à Copa do Mundo, nós primeiro baixamos atos administrativos de como vai ser o funcionamento do tribunal. Depois nós temos uma equipe que vai ficar em plantão para aquelas situações de anormalidade que precisam da intervenção da Justiça do Trabalho, e de modo que nós estamos muito esperançosos que nós não tenhamos muitas dificuldades nesse período, que é um período excepcional. Mas há uma preocupação do pós-Copa? A preocupação do pós-Copa, ela já foi colocada há um ano antes. Mais de um ano atrás, fizemos audiências públicas, conversamos, estamos preocupados. E qual é a grande preocupação? A grande preocupação é que, concluída todas essas obras de infraestrutura da Copa, chamada mobilidade urbana também, virão ou podem vir algumas demandas, principalmente daqueles trabalhadores que são empregados ou contratados por empresas terceirizadas e quando essas empresas não conseguem honrar com seus compromissos financeiros assumidos. Então, neste caso, há uma tendência ou há uma grande possibilidade
de que haver um número de demanda um pouco mais elevado. E se assim ocorrer, nós estamos preparados já para atender essas demandas ocasional. O TRT já vinha fazendo esse trabalho de conscientização para tentar evitar essa possível demanda, né? Exato. Nós, por exemplo, fizemos conscientização, vários trabalhos nesse sentido. E além desse trabalho de conscientização, fizemos um outro trabalho importante, que é implementar o chamado GTRIM, que é um outro projeto interno que nós temos no tribunal, mas acompanhando a sequência nacional, em que estamos conscientizando as pessoas de como prevenir contra acidente de trabalho. E também, neste GTRIM, tivemos um trabalho muito importante da conscientização da CIPA, que é as Comissões Internas de Prevenção contra Acidentes, dessas empresas, nesses segmentos. Evidentemente, nós temos muitos desafios ainda a serem feitos neste setor. Mas com relação à Copa em si, então nós tivemos um trabalho de prevenção contra acidentes, muito importante, inclusive uma reunião maravilhosa feita onde está o Arena Pantanal, já entregue para a sociedade, mas tivemos, infelizmente, alguns acidentes de trabalho ainda, apesar dessas prevenções. E agora, na atuação, nós temos então, uma situação primeiro preventiva, esclarecimento da comunidade, e agora estamos preparados para uma atuação reativa, ou seja, já aconteceu alguma dificuldade e a Justiça do Trabalho vai então atuar naqueles processos que são demandados. Agora, voltando a falar desse trabalho em conjunto com a vice-presidente, por que essa escolha desse trabalho em conjunto e, na sua visão, o que tem feito de diferente esse trabalho em conjunto? Bom, primeiro que nós temos no nosso regimento interno dizendo que a direção do tribunal ela é exercida pelo presidente e o vice-presidente. Então, nada mais importante do que nós darmos uma eficácia e uma efetividade a esse dispositivo regimental. E segundo, a partir do momento que eu tenho uma vice-presidente ao meu lado e trabalhando em plena sintonia em todas as ações extremamente compartilhadas, e há um outro grupo também que compartilhamos nossos projetos, isso vai nos dar um planejamento de 4 anos. Então, seriam os 2 anos da minha gestão e os 2 anos da gestão da vice. Então, parece-me que isso é uma certa estabilidade, uma certa segurança aos nossos, todos os colaboradores, magistrados e servidores, portanto, o nosso colega de trabalho, já podemos pensar num tribunal já um tempo, um eixo de 4 anos, não mais de 2. Parece-me que isso é um ganho, e o ganho nós vamos ser sempre com aquela primeira palavra, aquela primeira frase que começamos, fazer mais com menos. Mais com menos também no trabalho, mais com menos no uso do dinheiro público, que para nós é muito importante isso, de modo que a otimização dos trabalhos e o uso adequado, seja do dinheiro público também, e a vice-presidente teve um trabalho fundamental. Ela presidiu uma comissão de uso racional dos espaços físicos. Que bom esse reconhecimento. Doutor Edson, para encerrar, gostaria de deixar algum recado? Eu gostaria de deixar a mensagem dizendo assim, primeiro, é extremamente gratificante estar à direção de um tribunal. Tribunal jovem, que, como eu já disse em outras mensagens, tem sido exemplo para os tribunais mais velhos em diversos pontos e reconhecido. E isso é tão importante que faz parte, então, do nosso projeto de chegarmos no ano 2020 com a prestação jurisdicional qualificada, com eficácia e ainda que todos temos segurança física e psicológica no nosso trabalho. De modo, qual é a mensagem que quer dizer? Muito obrigado por aquilo que já tem contribuído e conclamo a todos para que nos demos as mãos e a gente enfrentar os nossos desafios, que nós somos muito grandes para o Tribunal de até 2020. Obrigada pela participação. E assim, nós terminamos o programa desta semana. Para rever este e outros programas, acesse a página Tribunal que aparece aí na sua tela e clique no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube. Aproveite e siga o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até a próxima semana.